A graça e a paz, meus amados irmãos, vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 16 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, e nem me oportunes, porque eu não te ouvirei. Versículo 17: Não vês tu o que andaram fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Versículo 18: Os filhos apanharam lenha e os pais acenderam fogo, e as mulheres amassaram a farinha para fazer bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para provocarem a minha ira. Meus amados irmãos e queridos irmãos, esse texto aqui de Jeremias 7, no capítulo 7, do versículo 16 ao 18, Deus levantou o profeta Jeremias para levar a mensagem àquele povo, né? Aquele povo que tinha corrompido, né? Aquele povo judeu que tinha corrompido, já estava na idolatria. O povo estava na idolatria, né? Então Deus levantou o profeta Jeremias e pediu para não orar para aquele povo, porque aquele povo estava adorando Deus estranho, né? Ele estava adorando Deus estranho, levando oferendas, né, a Deus estranho. O Senhor não agradou. O Senhor acendeu a sua ira sobre aquele povo e levantou o profeta Jeremias para falar para aquele povo endireitar suas veredas e voltar ao caminho, né, meus amados? Voltar ao caminho, né, meus amados? De Gênesis, meus amados, a Apocalipse, as Escrituras traça para o homem o verdadeiro caminho, como também oferece ao homem livre-arbítrio. Livre-arbítrio para fazer a escolha de qual caminho ele deve andar, né? Está lá em Deuteronômio 30, 19. Então, meus amados irmãos, o que a gente vê hoje é o caos instalado no país, né? O caos instalado no país, porque Deus, ele deu livre-arbítrio para as pessoas, né? Ele deu livre-arbítrio. Se você faz o que você quiser, mas depois vem as consequências, né? Então, como eu vejo aí, como eu estou vendo o país está um caos, o país está à beira do abismo, né? Com esse governante que nós temos aí, o Senhor não vem falar que esse homem foi levantado por Deus, que Deus, a massa evangélica, a elite evangélica diz que esse homem foi levantado por Deus. Aí eu pergunto aos meus amados irmãos, que comunhão tem Deus com as trevas, meus amados? Que comunhão tem Deus com a pessoa que ela serve a tudo, ela é budista, ela é kardecista, você entendeu? Ela é adoradora de imagem. Então, que Deus tem, que comunhão tem Deus com isso? Deus não faz comunhão com as trevas. Eu não vejo Deus fazer aliança com Herodes. Eu não vejo Deus fazer aliança com Herodes quando o Senhor fez carne e veio à terra. Eu não vejo o Senhor fazer aliança com Herodes, simplesmente o Senhor falou a verdade, né? Eu não vejo aliança que Deus tem feito com Herodes, com nenhum rei. Deus não fez, Jesus quando fez carne e veio à terra, não fez aliança com ninguém. Então, eu vejo o país no caos que está instalado devido à mal escolha, né? Não deram ouvido à palavra de Deus. Tá aí as consequências. O Brasil está à beira de um caos, né? Mas isso aí é porque não deram ouvido à palavra do Senhor, né, meus amados? Em Gênesis 6,12, a Bíblia diz que toda a carne havia corrompido, né, o seu caminho sobre a terra. Em Gênesis 6,12. E por isso Deus resolveu destruir os seus viventes através do dilúvio, mas preservando a Noé e sua família para a sua graça, né? Gênesis 6,8.
Então, a gente vê, meus amados irmãos, no decorrer da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, Deus ele abomina, ele é contra a idolatria, né? Então eu vejo como esse governante do Brasil aí, o atual, né? Ele tá fazendo o mesmo papel que Constantino fez com a Igreja Católica em 312. Né? É como que a igreja de Pérgamo, né? Que é casamento, né? É casamento, quer dizer, casou Estado e religião. Nunca que isso vai dar certo, meus amados. Então nunca que eu não vejo Jesus fazendo aliança com político. Quando ele se veio à Terra, ele bateu de frente com aquele sistema religioso, né? Eu não vejo aliança nenhuma. Por isso que o Brasil tá essa desgraça que tá. Esse caos está instalado. Entendeu? Então o Senhor, o mesmo que ele usou o profeta Jeremias para falar aquele povo, ele nos diz aqui hoje, no versículo 16: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem importunes, porque eu não ouvireis. Então não adianta, você entendeu? Deus não tem comunhão com as trevas. Esse homem, esse governante, ele é budista, ele é kardecista, ele é espiritismo, ele é tudo, ele é político, ele é tudo. O político ele agrada gregos e troianos, ele agrada toda a massa, ele não pode agradar só a massa. E a massa evangélica, dos líderes evangélicos, a maioria pegou dinheiro. Esse homem ele foi eleito através da fake news, né? Então muitos evangélicos, líderes evangélicos, eles pegaram dinheiro desse governante que é para ajudar ele na campanha. E tá aí a desgraça que tá. É o casamento, como a igreja de Pérgamo, casamento e Estado. Aí tá aí o caos instalado. O homem ele quer massacrar o pobre, né? O rico vai se tornar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, entendeu? Então, meus amados, não podemos, o Senhor diz aqui no versículo 7:18, os filhos apanham lenha e os pais acendem fogo e as mulheres amassam farinha para fazerem ídolos a deusa chamada Rainha dos Céus, né? E oferecem libações aos deuses para me provocar a ira. Então, esse povo, ele está provocando a ira de Deus. Entendeu? Esse povo, esses evangélicos envolvidos com esse homem aí, entendeu? Esse homem é o mesmo Constantino. O que Constantino fez com a Igreja Católica em 312... A Igreja Católica era uma igreja certa, era uma igreja que tinha uma vida espiritual, mas a partir do momento que uniu o casamento Estado e religião, acabou a Igreja Católica. A idolatria entrou para dentro da Igreja Católica e está aí essa desgraça que está aí até hoje. Entendeu? Então, o casamento de Estado e religião, aí virou esse inferno, essa desgraça aí. Então, meus amados irmãos, o Senhor é bem claro nas Escrituras. Então o que é que o Senhor está nos dizendo? Não, o Senhor é muito bem claro. Mesmo que ele falou para Jeremias aqui, ele está falando para nós aqui: Tu, pois, não ores por este povo, e nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque não ouvirei. Que agora um cara que quer consagrar Maria como a rainha dos céus, né? Maria é o mesmo que aconteceu lá na época de Jeremias. Aquele povo judeu, a mesma passagem. A profecia ela tem duplo cumprimento, né? Então, meus amados, que comunhão tem Deus com as trevas? Jesus, quando ele fez carne e veio à terra, ele bateu de frente com aquele sistema religioso. É a igreja de Pérgamo, o que a igreja de Pérgamo passou é o que está acontecendo. Quando Constantino fez aliança com a Igreja Católica e virou aquela desgraça, a idolatria entrou para dentro da igreja e acabou, destruiu a Igreja Católica. Hoje está aí essa miséria que está aí. Então, o mesmo que está acontecendo, a massa evangélica está envolvida com a idolatria, está envolvida com esse Constantino, né? É o mesmo que aconteceu em 312, envolvido com esse Constantino, e está aí a miséria que está, aprovando lei, quer aprovar leis para oprimir os pobres. O pobre vai ficar cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico.
Né, meus amados? Eu nunca vi um político falar que ele gosta de pobre. O político, ele tá fazendo o lado dele, não está preocupado com o pobre. Ele quer que o pobre se lasca para lá, ele não está nem para pobre. Por que essa massa evangélica aí está tudo apoiando ele aí, puxando o saco dele? Que eles pegaram dinheiro. Eles pegaram o dinheiro dele. Por isso que está tudo aí puxando o saco. Não pensa que está fazendo isso de livre, espontânea vontade, não, meus amados irmãos. Está fazendo isso aí é porque eles pegaram dinheiro. Né? Eles pegaram dinheiro. A gente vê várias passagens nas escrituras. Êxodo 20, versículo 4, Salmo 115, sobre o Senhor falando de idolatria. O Senhor não tem pacto com Satanás. O Senhor não tem pacto com Satanás. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios que atrás de toda imagem de escultura ela tem um demônio. As mesmas imagens de escultura que tem na igreja católica é a mesma que tem no terreiro de Macumba. Não tem diferença, meu. Que tem na Umbanda, que tem nos terreiros de Macumba, é a mesma. Eu já ouvi um testemunho do ex-macumbeiro falando, é a mesma coisa, a igreja católica e a macumba andam junto. Então, que comunhão tem Deus com as trevas? Você acha que o Brasil tem jeito com o país idólatra, do jeito que é, o país da mulher pelada, o país do futebol? Eles adoram futebol, eles adoram mulher pelada. Eles adoram imagem de escultura, diz que a padroeira do Brasil é a Nossa Senhora da Aparecida. Então como que Deus vai abençoar um país desse? Tem que ir para desgraça mesmo, tem que penar mesmo. Tá aqui as escrituras, parece que esse povo não lê as escrituras, não vê o que Deus abomina idolatria. Deus não gosta de idolatria, ele é só o Deus, é só ele que é merecedor de digno e de louvor. O Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Agora eu vejo esses caras falando, esse presidente aí é enviado de Deus, enviado do Satanás, mas de Deus não. Ele é enviado do Satanás para destruir os povos, mas de Deus não. Por que essa massa evangélica tá tudo aí apoiando ele, puxando o saco? Eles pegaram dinheiro deles aí a eleger. Então eles não estão preocupados com nós, eles querem que nós se vira para lá, que pega fogo, não está nem para nós. Então, meus amados, nós temos que ler as escrituras e buscar entendimento do Senhor Jesus. Não pense que esse homem que está aí foi enviado de Deus, ele foi enviado de Satanás. É o mesmo que aconteceu na época na era da igreja de Pérgamo. Constantino ele fez aliança com a igreja católica e destruiu a igreja católica. Por isso que a igreja católica é essa idolatria que é hoje. Antes a igreja católica tinha uma vida espiritual boa, mas a partir do momento que uniu Estado e religião, destruiu a igreja católica. Você acha que Deus vai fazer parte disso? Não faz. O Senhor é muito bem claro aqui em Jeremias. Né, meus amados? Então a gente tem que estudar as escrituras, a gente tem que ficar com as escrituras, a gente não pode deixar ser envolvido por esse falso evangelho, entendeu? Cada dia a gente descobre uma podridão desse povo aí, esses evangélicos aí, e tudo, a maioria deles faz parte da maçonaria. Você acha que esse povo, essa massa evangélica, esse líder evangélico está preocupado com nós? Eles não estão nem para nós não. Agora eu vejo as pessoas brigando entre si, brigando por esquerda, por direita. Não existe isso, esquerda e direita, meu. São dois braços da maçonaria. Quem é a cabeça é a maçonaria. Os dois braços é a esquerda e a direita. Enfraquece um e fortalece o outro. Aí as pessoas, o gado alienado, fica brigando um com o outro por causa de partido. Não existe isso. Isso é tudo dois braços da maçonaria. Ela enfraquece a direita e fortalece a esquerda e vice-versa. Enfraquece a esquerda e fortalece a direita, e assim vai indo. Não pense em você. Aí o gado alienado fica tudo aí, ó. Fica brigando por causa de política e tudo. Nós temos que clamar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus para nos libertar. Nós temos todos nós, que é evangélico, pedir perdão a Deus pela essa burrice aí que aconteceu, eleger esse candidato aí. E vai de mal a pior. Não pense que vai melhorar. O único que dá jeito nesse mundo, no planeta Terra, chama-se Jesus. Quando ele vier, quando ele voltar na segunda vinda, colocar os pés em Jerusalém, que ele estabeleceu o governo teocrático. Mas não pensa que homem vai dar jeito no Brasil, no mundo, não. Somente Jesus no seu governo teocrático.
Então, meus amados, medite nessa palavra, fica na paz.